E aí, meus amigos do podcast Dois Concurseiros, estamos aqui hoje com a presença pra lá de especial. Vamos conversar com o Pedro Coelho, defensor público da União, especialista em concursos para delegado. Até engraçado isso, né? Porque ele tá quase que nos dois polos da briga, assim, sabe? E é isso aí, Pedro. Prazerzão ter você aqui hoje, cara. Maravilha, Renério, maravilha, Ana. Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre toda essa trajetória, como aí terminei treinando o inimigo, como a gente gosta de brincar, mas também os amigos e colegas. Se fosse de MP. É verdade. Delegado, a gente perdoa. A gente perdoa, mas na verdade a gente termina tentando auxiliar todas as carreiras jurídicas, passando a nossa visão, aí sempre respeitando a de todos, né? E Menos vamos. as erradas, né, Pedro? Cada um tentando influenciar e orientar para a visão correta. Isso aí, Pedro. Olha, aí eu já quero começar entendendo assim, você dá aula há um bom tempo. Por que você resolveu dar aula? Tipo, de onde? Você dava aula antes de vir para concurso público? O que aconteceu que você resolveu dar aula? E como é que você chegou nesse meio? Porque assim, olha, eu fiz concursos para procuradoria 2011, 2012. E você já era professor. Tipo assim, eu já te conhecia. Só que você é jovem pra cacete, assim. Então, como é que você chegou aí, cara? Conta rapidinho, assim, como é que foi essa trajetória. Tentar simplificar aqui a trajetória, mas é bem interessante mesmo, porque mais da metade da minha vida eu já dou aula, né? E o pessoal olha, mas quantos anos você tem? Então, eu tô com 39 anos e comecei a dar aula com 17 anos. Mas assim, quando eu passei, né, no vestibular lá na UFPE, por conta de greve e tudo mais, a gente só começaria ali, eu acredito, em maio. Então, opa, o que é que eu vou fazer? Como é que a gente vai organizar? E aí, logo no dia da pré-matrícula, tinha um grupo de um pré-vestibular para pessoa carente, né, para questões sociais e tudo mais, perguntando, olha, você não tem interesse e tudo. Aí eu disse, poxa, eu sempre tive interesse, assim, da aula, não sabia, mas vislumbrei ali numa boa oportunidade. Queria dar aula de história, sempre gostei muito de história, ou de literatura, que eu também gostava bastante. Fiz letras, sabia? Ah, foi? Ah, bacana. E aí só que não tinha vaga disponível. O que é que tem? Então tinha algumas opções. Então tinha para redação, que era uma vez, acho que era uma vez, um final de semana por mês, e também para titularizar a parte de geografia, que como tinha ali estava muito quente, né? Então eu disse, não, beleza, vou assumir. E a partir daí terminou ficando, assumi a coordenação desse projeto depois, fiquei 3 ou 4 anos lecionando geografia também e a parte de redação. Caramba, inesperada essa daí. E concomitante. Você sobre isso. É. Facts aleatórios, lugares aleatórios. E concomitantemente a isso, quando eu entrei na faculdade, aí eu já estava à frente desse projeto e tudo mais, a gente termina conhecendo outros projetos de extensão, de outros cursos, aí eu tomei conhecimento de um, que aí esse me encantou, e aí é o embrião da minha vontade de me tornar defensor, que era lecionar em estabelecimento prisional. Que aí eu comecei a dar aula de português e literatura, lógico, com todo o cuidado e tal, em estabelecimento prisional. E aí eu fiquei aí mais ou menos uns 2 anos, e aí foi Isso algo... você já estava na faculdade Na de Direito? faculdade, isso aos 18, 19 anos, até os 20 anos ali, e ali foi que a mosquinha, digamos assim, da defensoria me alertou, porque eu comecei a me encantar cada vez mais por assistência jurídica e, sobretudo, pela área criminal, né? Então, até é interessante porque assim, você olhou pra defensoria antes de ser modinha, né? Porque assim, Completamente. lá em... Não, pô, defensoria é uma carreira jovem, pô. Em 2000 não. Hoje todo mundo quer ser defensor, assim, hoje defensor, é uma carreira razoavelmente estruturada, não é tão estruturada quanto MP e tal, tem que correr atrás ainda, mas antes de 2010, eu fazia faculdade no Acre. A Defensoria Pública do Acre, antes de 2010, cara, não tinha nada. Eu acho que eles não tinham nem prédio, eu acho que eles eram tipo salinha no TJ, assim, sabe? No fórum, sabe? A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, nessa época que eu tomei contato, ela
tinha acabado de ter, se não me falha a memória, o primeiro concurso. Pois é. É o primeiro concurso. Então, assim, era algo. Então, na verdade, eu comecei a conversar com defensores ali, mas meio sem saber do que se tratava uma defensoria. Mas eu associava aqueles profissionais que, infelizmente, eu não consigo me lembrar o nome, mas porque eles não participavam diretamente do projeto, mas eles eram entusiastas, e eu lembro, como se fosse hoje, uma reunião em que eles bateram o pé, mostraram que aquilo ali era importante e conseguiram uma salinha lá para a gente dar aula. Na época, eu lembro, no dia, a primeira vez que eu fui, acho que a sala estava mais lotada, né? Acho que eram 13 alunos, 13 Massa. pessoas, e aí todo mundo feliz, porque tinha um quadro lá e ventiladores, tinham conseguido ventiladores, porque para usar o ventilador precisava colocar policiais penais, que à época eram agentes penitenciários, na sala e tudo mais. Então, assim, eu comecei a olhar. Mas mais do que a presença dos defensores e a participação, é o olhar que eu digo, o olhar de defensoria. Eu até acho que eu conversei e falei isso com Ana em uma outra oportunidade, mas foi quando eu ouvi pela primeira vez uma frase que eu faço sempre questão de reproduzir, que um dos alunos ou participantes, né, do projeto, ele virou absolutamente emocionado. Imagine só, eu do outro lado, com 19, 20 anos, e ele fez, professor, o que o senhor faz, ou o que você faz para a gente é muito importante e você não tem a menor ideia, porque quando a gente olha para lá fora, todos querem que a gente fique aqui esquecidos, e eles se esquecem que hoje contidos, amanhã contigo. E isso que você faz é mostrar que a gente ainda faz parte do todo. Então aquilo ali me marcou muito e eu sempre trago isso no meu olhar. Às vezes a gente termina esquecendo ou querendo transformar as coisas Sim. em número, e aí é como se um amuletozinho, eu lembro daquela frase, essa frase, e aí eu lembro do qual é o espírito, pelo menos que eu entendo que o defensor, ou que eu como defensor preciso ter ou gostaria de ter. Então essa Pô, legal. experiência é bem interessante. Nada que te transforma, assim, como tá dentro do sistema penitenciário, né? Porque as pessoas falam, eu falava pro René e ele não acreditava em mim, ele falava, não é possível que você gostava, que você achava bom, porque realmente é transformador. Você tá num local horrível, insalubre, claro que a pessoa não tem um ventilador, mas que o seu trabalho é a coisa mais importante para aquela pessoa naquele momento. Sem você ali, você é a única ligação que ela tem com o mundo exterior, e quando você é defensor, é a única ligação que ela tem com os seus próprios direitos. Exatamente, exatamente. Agora, eu sempre falo, eu consigo entender quem não aguenta muito tempo ou quem tem ojeriza, porque a demanda emocional, a demanda psicológica é muito forte. Eu lembro quando eu passei, né, 2 anos no Acre e passei um período no Conselho Penitenciário. Aquilo ali era uma experiência absolutamente horrível. Quando tinha inspeção, quando a gente ia conversar, terminava o dia, eu voltava para casa, eu não conseguia dormir, porque ali era um momento que as pessoas sentiam a vontade para falar, e falavam, 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 e a gente precisava ouvir, é nossa função, mas eu sempre digo, e olha, eu estou falando de alguém, não que eu tive um treinamento, mas vamos lá, eu acho que eu tinha 25, 26 anos quando eu estava no Conselho Penitenciário, e estava, de certa forma, convivendo com o ambiente prisional desde os meus 18, 19. Então eu já tinha não um preparo, mas alguma experiência nesse campo. Mas ainda assim, aquilo ali ficava reverberando na minha cabeça, eu não conseguia dormir, porque assim, a gente não é treinado para aquilo. Não mesmo. Por quê? Porque é o que eu sempre falo, né? A gente teve advogados gerais da União, a gente teve ministros de Justiça, a gente teve o Supremo Tribunal Federal, lá na DPF 347, reconhecendo o estado de coisas inconstitucional, reconhecendo ou chamando o ministro da Justiça à época de masmorras do novo milênio. Então, assim, de fato, ali é um ambiente catastrófico e absolutamente desumano. Então, ninguém é preparado, e que bom, tomara que ninguém seja preparado para normalizar. Exatamente, a gente tem que ser preparado para refutar e alterar aquilo ali. As pessoas, correto ou erradamente, mas se submetem a um devido processo legal para serem punidas, e beleza, dentro das regras do jogo, mas são tolhidas ou restritas à liberdade de locomoção, ponto. Mas não os seus direitos humanos, não a sua humanidade. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Com certeza. Bacana, cara. Bacana, interessante. Interessante. Eu gosto bastante de ter essa visão com vocês, assim, de verdade. Porque a procuradoria é outro ambiente, a gente lida com os mecanismos internos do Estado. Então, assim,
procuradoria, em certo sentido, é um trabalho de secretaria, sabe? Você Uhum. tá sempre dentro de um órgão público, assim. Já a defensoria, ela tem um pé no mundo real, vamos dizer, na rua, né? É interessante, realmente é outra visão de funcionamento do sistema, assim. E eu acho muito interessante, Renério, e gosto e fomento isso, porque, e aí eu faço questão, apesar de várias brincadeiras, mas tenho vários colegas, amigos do MP, de procuradoria, minha esposa é procuradora, minha irmã é procuradora da magistratura, porque eu acho importante e infelizmente a gente termina, isso está rareando, né? Lógico que eu tenho a minha visão, e de certa maneira apaixonada, convicta, mas eu tenho que ouvir o outro. Eu tenho que Claro. entender, até mesmo, e aí eu puxo, brincando, né, a orelha de alguns colegas, defensores, e, bom, a gente bate tanto na importância da dialética, e precisa ser tanto no espectro do processo, como na ratio de vida, né, na lógica de vida, e acho absolutamente importante, só que a dialética, ela pressupõe ouvir o outro. A gente ouve os nossos assistidos, mas eu tenho que ouvir a visão do procurador, ouvir a visão do MP, ouvir a visão da magistratura, para internalizar. E será que eu não posso fazer um ajuste aqui? Não é largar as minhas convicções. Óbvio que a gente não pode partir de um pressuposto que numa discussão a gente vai abandonar as nossas convicções. Mas é importante a gente fazer essa reflexão e essa autorreflexão, porque se eu me coloco à essa disposição para fazer isso, o outro também vai fazer, então eu tenho mais chance de tocar o outro e a gente conseguir amadurecer a visão, né? Pelo menos eu Meu penso. marido aprovaria isso 100%, porque ele é procurador de Estado também, né? Aham. E aí, antes eu era, que absurdo esses procuradores, que absurdo tudo, que só fica negando remédio pra criancinha, e é um absurdo. E agora eu entendo a importância da carreira, assim. Antes eu era super, nossa, vocês não servem para nada. Aí agora eu entendo, porque assim, questões de, igual o Renan falou, dentro da secretaria, além dos processos judiciais, enfim, de todo o resto, eu entendo a importância enorme da procuradoria, porque sem a procuradoria, as políticas públicas que a gente tanto quer que nossos assistidos tenham, elas não dão andamento. Então, é muito importante que a gente tenha esse diálogo com as outras carreiras. Eu acho que você só tem a ganhar como defensor ou como procurador se você consegue ver o lado do outro e ter esse diálogo. E é bom que a gente percebe cada vez mais um amadurecimento. Então, eu não vou lembrar, assim, em dados estatísticos, mas, assim, tem várias e várias experiências, por exemplo, no campo da saúde. Quantas e quantas soluções foram construídas via política pública, via acordos administrativos, porque se conseguiu levar a demanda da população carente para o Estado, para a administração pública, que normalmente a gente brinca, né, no jargão, não tem coração e tal, tudo mais, mas lógico que é uma brincadeira, um tom jocoso, óbvio que do outro lado tem profissionais absolutamente comprometidos também com a coisa pública, e aí cada um vai, mas dá para ceder aqui, dá para fazer aqui. Então hoje, se a gente pegasse lá 10, 15 anos para trás, a gente tinha no Brasil todo, quase que indistintamente, muitos problemas de leito de UTI. Hoje, já vários e vários estados e cidades capitais já não tem esse problema, pelo menos não como uma chaga social. Por quê? Porque agora você já consegue ter uma sistematização, uma organização, um pré-estabelecimento. Então, até mesmo as demandas sociais para leito de UTI, que outrora era um verdadeiro pandemônio, hoje já não é tão grande assim. Lógico que tem problema. E aí, questão de fornecimento de medicamento, entre outras coisas, a gente consegue evoluir nessas mesas de negociação, com a atuação extrajudicial e contando com a colaboração de todos envolvidos, né? Uma coisa bem interessante que o Chico falou, não sei se você viu, na aula dele de atualização do VND, inclusive, quem não assistiu a aula de atualização do VND, 1 ano e 7 dias, tem no YouTube, Jackson vai colocar o link, e o Pedro tá presente, mas bom, passado o merchan, o Chico falou na aula dele que ele estava participando das discussões do Plano Pena Justa dentro da Procuradoria do Estado de São Paulo. Então, você vê a importância do órgão da Procuradoria dentro desse plano, porque eles estavam discutindo, como que vai ser a câmera do policial, como que a gente vai conseguir colocar isso ou não, e sem esses outros órgãos fazendo parte, não adianta, porque a gente não consegue sozinho, né? Exatamente, exatamente. Isso é imprescindível. Isso aí é amadurecimento institucional, porque assim, se a gente olha
nossa democracia, em termos históricos, ainda é muito recente, né? Então, assim, e aí a gente vai vendo as instituições democráticas, tanto a defensoria, esse novo desenho, essa nova percepção, até a criação de uma personalidade ou de uma estrutura de concepção mesmo das instituições, as procuradorias. A procuradoria, quantas e quantas vezes a gente acompanhava, se você lembrar, há 20 anos, era muito fácil confundir advocacia de Estado ou de governo e tal. Sim. E tal. Hoje já, cada vez mais, até pelos resultados, pelo amadurecimento, a oxigenação das carreiras, que com novos concursos e tudo mais, isso muda tudo. Então, assim, tá todo mundo meio que formando, uns mais avançados, outros menos, mas esse desenho aí e essa interinstitucionalidade, cada um com as suas particularidades, é muito importante e é a ideia do ouvir, né? Acho absolutamente imprescindível. Bacana. Pedro, você falou um pouquinho até de oxigenação das carreiras e tal, e eu fiquei curioso para saber como funciona a DPU, assim. Você tem uma noção de qual é o tamanho da DPU hoje em membros e como ela é dividida no Brasil? Porque, assim, eu sei que é um órgão único e tal, né? Mas, assim, quem toma posse hoje na DPU, tipo, é fácil a locomoção, as lotações? Costuma ser difícil? Como é que funciona, assim? Como é que é a estrutura da DPU e como é para quem tá lá dentro? Maravilha, maravilha. A Defensoria Pública da União, ela, para a gente entender melhor como o Ministério Público ele é mais difundido, a ideia é mais conhecida, ela tenta reproduzir o desenho piramidal ou triangular do Ministério Público. Então, basicamente, hoje, a base é muito grande, que são os chamados defensores de segunda categoria. Então, hoje, a realidade é que praticamente na DPU, diferentemente do que ocorre nas DPEs, você entra na segunda categoria e praticamente a probabilidade é que você, salvo alguma alteração de lei, que tem projetos e conversas para isso, mas hoje a tendência é que você se aposente na segunda categoria. A primeira categoria atua só perante tribunais? Só perante tribunais Entendi. Por isso que fica todo mundo na segunda. e deram uma Não ajeitadinha. sabia, achei que era igual o DPE, que Não. você ia promovendo. Não, na verdade é porque as DPEs fizeram um movimento, não todas, mas a grande maioria, de que a DPU começou ou está tentando fazer, mas internamente há uma resistência e na visão de alguns isso aí é incompatível com a lei complementar. Eu confesso que eu não tenho juízo de valor específico, não gosto desse desenho triangular ou piramidal da DPU. Nas DPEs eles criam alguma espécie de núcleo e aí viabiliza essa progressão. Você observar as DPEs, dificilmente, não sei se alguma mudou isso, mas vai conseguir progredir sem a estrutura de núcleo. É um pouco mais complicado. Mas lá na DPU, não. Hoje, a realidade é que você entra e aí a gente brinca assim que o pessoal de segunda categoria carrega o piano. Então, aí o pessoal de primeira categoria atua basicamente nos tribunais e ampliaram aí alguns cargos, foram criados para acompanhar a turma recursal. A categoria especial fica nos tribunais superiores, né? STJ, STF, STM, TSE e o Supremo fica concentrado no Defensor Geral. Então, hoje, totalizando todas, a gente tem o quê? Acredito eu, 632 defensores, né? Incluindo Entendi. todo mundo. É um quadro pequeno, né? Muito bem pequeno, enxuto, bem assim. enxuto. Até porque tem toda a demanda da Justiça Federal Isso. e a atuação trabalhista. Então, em tese é nossa, mas hoje eu acho que só 2 unidades, eu não sei se elas ainda continuam, Tá. mas no máximo 2 unidades atuam e atuam parcialmente. Tinha um projeto piloto, não sei exatamente como é que está lá em Brasília, mas não deram conta, já tiveram que restringir, estavam atuando até pouco tempo apenas com empregada doméstica. Não sei como é que está atualmente de forma exata, mas aí não tem condição. Só para a gente ter uma ideia, hoje a gente está atuando ou atendendo a menos de 40% das subseções federais, né? Então há uma Caramba. demanda muito grande, mas também Entendi. por questões orçamentárias, a gente precisa da contrapartida, né? A ideia da emenda aprovada da interiorização, de garantir cada defensor onde houver um juiz federal, um juiz, isso aí não conseguiu. Que, assim, é o mínimo do razoável, né? É o- Honestamente, assim. É o mínimo do razoável. Eu sou suspeito, mas assim, nos últimos 3 anos, eu acho que a gente já conseguiu fazer uma coisa muito bacana, que a gente ampliou bastante. Por exemplo, hoje eu estou lotado em João Pessoa, e a Paraíba, hoje a gente consegue atender
toda a Paraíba. A gente tem um defensor em todas as subseções? Não. A gente teve que dar um jeito por questões de restrição orçamentária, mas aí a gente ampliou com virtualização, parceria com prefeituras, escritório modelo de atendimento, houve treinamento de profissionais ou cedidos pelas prefeituras para fazer esse atendimento. Então, periodicamente vai um defensor ou servidor lá para auxiliar. Então, a gente conseguiu, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado para não transformar, e é esse o meu grande medo, apenas em números, né? Porque de nada adianta a gente dizer que está atendendo e transformando ali, desumanizando o atendimento e perdendo a qualidade do atendimento, porque senão perde a essência de ser da defensoria, né? Claro. Que é o que acontece com muitas DPS também, que falam que estão em tudo quanto é município e não está, porque, assim, o defensor não dá conta de Exatamente. acumular tantos municípios. Inclusive, lá no Pará onde eu tava, em Itaituba, não tem Justiça Federal, mas não tinha defensor público da União, né? Só tinha em Santarém. E aí, o que a gente fazia? A gente levava o assistido, ia com ele, às vezes, para reduzir a termo lá na Justiça Federal, para que ele conseguisse o atendimento. Então, assim, era bem complicado, porque eles não entendiam o que era que estava acontecendo, se eu não fosse com ele ou algum servidor não fosse. Então, a gente precisa muito que a DPU esteja presente, né? 40% é muito pouco pro tamanho do Brasil. Pouquíssimo. Tá louco. Tá. Tem uma perspectiva de concurso pro ano que vem, talvez. Acho que fim de ano não, né? Deve ser ano que vem mesmo. Ano que vem. Ano que vem. Você acha que esse concurso tem condições de dar uma melhorada boa nesse quadro? Ou você acha que vai ser um concurso pequenininho, assim, que A ideia hoje só enxuga gelo, assim? vai dar uma melhorada, eu digo assim, é uma melhorada mais interna do que externa. Por quê? Porque eu acho que existem alguns buracos hoje internos. Então, por exemplo, Manaus está com uma situação muito problemática, São Luís Sim. está com uma situação muito problemática. Por quê? Porque está com cargo ocioso, está com cargo vago, são demandas muito grandes, a gente pode imaginar, lógico, no Brasil todo, mas com as particularidades do Norte, com todas as necessidades, Norte tem a tem carência. tráfico, tem crime ambiental, tem muita coisa que puxa a esfera federal, assim. Muita coisa, até a tutela coletiva lá é muito particular, né? A realidade geográfica do Pará é muito particular, o Marajó e tal. Então, assim, sobretudo no norte, então vai dar uma melhorada, porque os colegas que estão lá estão fazendo as tripas coração, então a gente consegue colocar minimamente em ordem com 30, 40 novos colegas imediatamente, assim, essa primeiro é a ideia. O melhor dos mundos, mas sendo bem honesto com quem está vendo aqui, a tendência nesse momento é muito improvável, né? De um fôlego orçamentário para permitir uma ampliação do número de defensores, né? Do quadro de defensores. Acredito que esse próximo concurso ele vai ser prioritariamente para esse suporte para essa recomposição de quadros e a partir daí, e também aí espero algo entre o dobro ou o triplo, no máximo, de cadastro de reserva, para que a gente possa ir nomeando e paulatinamente conseguindo espaço orçamentário e ampliando o quadro. Vaga na carreira tem, assim. Tem, não. Então não precisa de lei, pelo menos. Não. Precisaria de espaço orçamentário, que já é uma Você acha dificuldade. que esgota a lista? Olha, o que é que eu acho? Eu sempre digo, e até é um debate na carreira. Eu tenho muita convicção e com base no histórico que vai esgotar a lista. Todos os outros esgotaram. Porque todos os outros esgotaram. Então, assim, do primeiro ao sexto, todos esgotaram. Só que o que é que a gente consegue perceber? Que hoje, por conta da restrição e do momento econômico do país, há uma grande preocupação em relação ao orçamento. Então, isso, veja, não é o que eu defendo, mas Claro. só estou Claro. informando, né? É por isso que eu acredito, e há um movimento dentro da própria carreira, isso está sendo discutido para se colocar como se fosse uma cláusula ou um teto aí de pessoas que possam ser aprovadas para o próximo concurso. Então, É uma cláusula de barreira. uma cláusula de barreira aí para uma prova oral um pouco mais destacada. É isso normal em prova de Aham. defensoria pública e no PGE também, né? Cláusula de barreira. Não, sim. Porque o que é que acontece? Como a gente até brinca, né? A causa da defensoria é uma causa que sensibiliza. Dificilmente alguém vai dizer, eu sou muito contrário, eu acho um absurdo, onde já se viu. Não, Maluco tem pra não, tudo, que tem, mas eu digo assim, mas que vá transformar isso Sim. numa bandeira de resistência. Então, normalmente é uma causa
mais palatável. Então, a partir do momento em que chegam, tem pessoas aprovadas, tem essa demanda grande, significativa, então há normalmente uma pressão tanto dos aprovados, legitimamente, como da sociedade, como do corpo político. Então, essa é a preocupação aí com o número excessivo de pessoas aprovadas. Então, acredito que vai vir, eu não tenho muita dúvida que em 2026 a gente vai ter esse novo concurso. Acredito aí para 35, 40 vagas, com a expectativa de aprovar 80, 100 no máximo, acredito eu. E aí, Comum, assim, é uma lista normal, então, assim, é porque o pessoal já assusta e tal. Eu não acho que vai ser um grande concurso. A gente já tem aí notícias de algumas outras defensorias estaduais que vão se anunciando aí, que estão aí com um dos maiores concursos e, de fato, estão surgindo oportunidades. Esse é um bom momento, né? A gente já conversava para as defensorias. A gente fala da DPU, que já há um bom tempo não sai, mas finalmente vai sair, e a gente já tem aí dentro do mapeamento importantes defensorias muito relevantes dentro da federação, sinalizando, inclusive, um concurso com grandes oportunidades, né? Nessa hora é a hora de falar da Defensoria Pública de São Paulo. É o que a Defensoria Pública de São Paulo? Fala, Renério, fala. Eu fui falar pro Renério quantos cargos que eles criaram, como que é o concurso da Defensoria, e ele se empolgou muito, então fala você. DPE, pode cravar. Jackson, depois faz um corte desse daí, pode cravar. DPE São Paulo 2025/26 será o maior concurso de defensoria da história do Brasil. Pode cravar, pode cravar. Ele Qual foi o que assim. mais nomeou pessoas? Você tem uma noção? Mais pessoas? Será que chegou a 200 nomeações, alguma DPE? Não, do Brasil. Eu acho que o Maranhão nomeou bastante. Já. Mas perto de 200? O Rio Grande do Norte. Eu acho que foi o Rio Grande do Norte. Caramba, Rio Grande do Norte. Porque eles pausaram o concurso na pandemia e aí era um concurso de lista muito grande. Então eu acho que nomeou, sei lá, 150. Pernambuco, o passado, também nomeou muita gente. Pernambuco, o anterior. Então, é isso. Tá. Então talvez fique no patamar desse, talvez não alcance o status de maior. Mas tem tudo para alcançar. São 120 cargos novos, né? 140. 140, mais o que já tinha, mais a disposição deles para nomear analistas também me parece grande, porque já fizeram o concurso com 400 vagas no edital, que é algo raríssimo, assim, para qualquer carreira. Inclusive, já spoiler do resultado, contaram-me fofocas, que vai ser dia 17/9. Eu não sei se esse resultado tá no edital, eu ia conferir ou não, mas veio como fofoca. 17/9 o resultado para analista. Resultado final já, né? Ou ainda vai caber recurso? Eu acho que já é o dos títulos. Não, já tá no edital, é os dos títulos. De tudo. Então já é o final, já depois de só homologar e nomear. E dizem que vai nomear rapidão, hein? Pô, que legal. Coisa bacana. E fora São Paulo? Temos Maranhão. Maranhão. Temos aqui também, né, Defensoria... Maranhão é uma defensoria muito estruturada, muito boa, né, Pedro? Eu conheço pessoalmente o Gabriel, que é o defensor geral, ele é lá da faculdade, meu contemporâneo, e é, assim, algo surreal, invejável no sentido de, ali é o modelo ali muito bem estruturado. Todo mundo tem equipe de apoio, é muito, muito boa a defensoria. E foi uma defensoria, assim, que os aprovados do último deram sorte, que parou na pandemia também o concurso, então esgotou a lista. E aí agora eles vão fazer eu acho que eles estão precisando, que eles nomearam, tipo, de pouquinho, assim, da última lista, mas esgotaram. E é uma defensoria muito boa. Que tem uma tendência a ser, quer dizer, que tem uma tendência não, que vai ser as duas fases juntas, que é uma tendência da DPU. Então, para quem tá se preparando, a gente já estava falando antes, eu e o Pedro, faz muito sentido já ir fazendo um estudo, não escrevendo, igual a gente falou ontem na nossa live, mas já pensando em duas fases juntas, tanto para o Maranhão quanto para a DPU, que faz sentido. E eu aposto, aí eu posso perder essa aposta, mas é minha aposta, que o Maranhão vai ser FCC. E FCC... Foi na última? Foi. Só que é porque, assim, FCC eu acho que nunca vi fazendo duas fases juntas. Então... O regulamento... É interessante. Nem em procuradoria.
Tá vendo? Verdade. Não é o estilo deles, geralmente, é CEBRESP quando são duas Isso, fases mas é porque juntas. quando a gente olha o regulamento do concurso da É DPE isso. Maranhão, é É a muito. cara. É a cara. O edital, o regulamento, a parte de conteúdo programático, é assim. Eu fiz até um vídeo no YouTube analisando. Tem tudo que os examinadores da FCC gostam. Então, assim, é difícil dizer que não vai ser A FCC. gente só não crava 100% que é FCC por conta da primeira e segunda fase juntos. Mas, assim, é até difícil dizer que não vai ser quando Sim. você conhece. Quando você vê o conteúdo programático, que é bem a cara dos examinadores ali, muito parecido com o que a gente tem no Amazonas agora. Então, sim, eu acho difícil dizer que não vai ser FCC. Tá. Mas eu ainda não assim- sei como eles vão se organizar, porque eu nunca vi eles fazendo assim, né? Mas o regulamento não fala que é mesmo final de semana. Fala. Ah, já fala. Já fala. Ah, tá. Realmente, eu nunca vi, mas também. Tudo tem uma primeira vez, né? São inéditas até que acontecem, assim. Tá. Mato Grosso. Já me disseram que a estrutura da DPE aqui não é tão boa. É mesmo? Ou é. Como é que é? Assim, estrutura, tirando remuneração Tudo e tal. que é num estado do tamanho do Mato Grosso, igual no estado do tamanho do Pará, é problemático, entendeu? Porque o estado tem dimensões continentais. Então, assim, tinha lotação lá no Pará que ficava praticamente dentro do Mato Grosso, e do Mato Grosso que tá dentro do Pará praticamente, Eu já andei entendeu? mais de 1.000 quilômetros pra fazer uma audiência, cara. Foi 1.000 mesmo. pra ir, 1.000 pra voltar. Old school, né? É. Analógico. Vintage, né? Os incas faziam. Então, assim, mas é uma defensoria com uma remuneração muito boa. Mato Grosso, né? É. Mato Grosso nunca decepciona em remuneração. O agro tá aí pra nunca decepcionar. Então, assim, é uma defensoria boa, estruturada, só tem esse problema que é o problema do Estado e não tem o que fazer com isso, né? Isso aí você vai fazer a prova sabendo que você vai pra um lugar mais distante, porque o Estado é muito grande. Mas ao mesmo tempo tem, lógico, isso tem pontos positivos e negativos, mas também para aqueles que são movidos com o devido reconhecimento remuneratório, lógico que isso é importante, mas há desafios, é um Exatamente. prato cheio, porque é aquela coisa, né? Você é forjado a se virar, a utilizar de criatividade. Óbvio, eu não gosto muito da figura do o defensor super-herói, porque aí querem romantizar a ausência de estrutura, eu não sou muito E a falta de entusiasta. saúde mental, assim, Isso, também, eu que também você tenho. não... É preciso tomar cuidado, mas também é bacana usar a criatividade. E isso instiga também, dentro de um mínimo de razoabilidade, é bacana, porque você consegue ter saídas e se desenvolver. Eu lembro muito, eu fui primeira lotação lá em Rio Branco, né, no Acre, a gente estava lá numa estrutura física péssima. Mas qual era a grande dificuldade? Uma das grandes dificuldades. Dificilmente as pessoas ficavam lá muito tempo. E aí calhou de na verdade, fui eu e mais outro, e tinha um colega lá, terminamos ficando. Ficamos 2 anos, a equipe fechada, éramos nós 3, lá, e depois chegou um quarto. Então a gente passou com esses 4 fixo 1 ano e meio. E aí conseguiram transformar. E aí a gente já conseguiu transformar, porque a gente conseguiu treinar toda a equipe de atendimento, aí a gente conseguiu colher bons resultados. Brasília, a administração central começou a olhar com outros olhos, então aí ficou mais empolgada, a gente conseguiu criar uma rede de contato com parlamentares federais, e aí a gente conseguiu fazer a mudança de unidade. Então, assim, isso envolveu, e aí é isso que eu digo, usar a criatividade, entender como o jogo é jogado, e aí você vai se desenvolvendo e ganhando calo. Isso também é interessante e importante, porque quando você chega, tá tudo pronto, lógico, é bacana porque você vai e faz o seu trabalho, mas fica aí sem história. Fica sem história, fica sem história. Não, emoção em Mato Grosso nunca falta para as carreiras, assim. Isso é verdade, isso é verdade. Tá. Tem outra defensoria? Tem mais alguma? Tem uma que você tinha me falado, não lembro qual. O Rio Grande do Norte tem essa sinalização, né? Tá. E Rio Grande do Norte, de estrutura? Você tem notícia? Muito boa. Engraçado. Parece que defensoria do Nordeste tem uma estrutura superior à média, assim, né? Porque em procuradoria não é. Em procuradoria, o Nordeste ele é muito requisitado, porque tem muito concurseiro nordestino que quer voltar para casa. Mas enquanto estrutura de trabalho, tem várias procuradorias Centro-Oeste, Sudeste, Sul, que são melhores de estrutura do que as do Nordeste, assim, sabe? Eu tenho uma teoria aí, mas não tenho como provar. Sim. Mas a minha teoria é: boa parte das defensorias, em especial do Nordeste, eles começaram a fazer certames, concursos, muito depois, né? Já aqui, muitas delas de 2010 para cá. Então, assim, por exemplo, a DPE
Que tá no eu fiz o segundo concurso. Caramba. A DPE Alagoas, que eu fiz lá em 2009 para 2010, que eu passei, era o segundo concurso. Então, assim, você observa muito. E aí, o que é que acontece? Isso, lógico, tem uma desvantagem, mas a gente já tinha passado do boom do MP. Então, vários MPs estaduais já consolidados. Então, quando surge a defensoria, eu acho que, apesar do atraso em termos temporais, se conseguiu colocar como antagonista necessário dentro da balança do sistema de justiça a perspectiva da defensoria. Então ela já chegou incutida a ideia, mesmo tardiamente, como uma necessidade dentro do sistema de justiça de ser de ostentar um paralelo ao Ministério Público. Então, inclusive em termos de orçamento, quantas e quantas legislações estaduais já não reservam um percentual das custas para a Defensoria Estadual, assim como faz o debate pós-emenda 45 que se deu lá, a autonomia das defensorias, já chega com a ideia de autonomia administrativa orçamentária. Opa, eles precisam também fazer jus da mesma forma como o Ministério Público Estadual. Então, eu acho que esse tipo de amadurecimento no cenário político, em especial legislativo, isso auxiliou muito. Então, consegue aí contribuir para, digamos assim, essa estrutura maior das defensorias, e isso acho, e concordo, no Nordeste, pelo menos eu consigo enxergar muito essa evolução, até relativamente rápida, em Pernambuco, em Alagoas, no Rio Grande do Norte, entre outras, aí na Bahia, né, uma defensoria muito associada, e se entendeu também a importância de enxergar apoio nos movimentos sociais. Sim. Então se criou diálogos, também houve uma inteligência política aí, na minha ótica, de se aproximar e desses grupos de pressão aí. A Bahia também. Tá, assim, não tá super na ponta. Como é que você falou? Na ponta da agulha? Na ponta da agulha. Na ponta da agulha, mas vem aí também. Mas não é realmente o que a gente tá apostando para agora, o segundo semestre. O que a gente tá apostando para agora, o segundo semestre, e primeiro semestre é realmente São Paulo, Maranhão, DPU pro primeiro semestre, né? Então, e os outros ainda tá meio nebuloso. Saquei. E concurso é aquela coisa, né, também. Sempre aparece o imprevisível também, né? Então, de repente, a gente nem tá pensando agora, sei lá, numa DPE. Pará, que Pará deve ter cadastro de reserva vigente ainda, né? Mas Pará. Então, a gente tá nem comentando Pará, de repente parece daqui a pouquinho tá aí. E tem um detalhe que é sempre muito importante, e aí o pessoal que está assistindo é interessante ficar atento nessa linha do que o René falou, justamente porque 2026 a gente precisa ser real e realista, né? É ano de eleição. E em período eleitoral, sempre há particularidades e de pressão política, de interesse momentâneo político. Então, tem coisas que não estão na ponta da agulha, mas que já está ali relativa. De uma hora para outra, a depender de um interesse, de uma vontade política, isso aqui corre e sai um edital. Querendo ou havendo uma leitura de necessidade do momento de ocasião, tenho certeza. 2026 é um ano que essas surpresas positivas acontecem, especialmente acontecem. Em procuradoria, é porque a procuradoria está dentro do executivo. Aí a dinâmica é um pouco diferente, mas aí tem uma característica interessante que é o seguinte: é bem comum o governo que está acabando, a PGF com o tempo fazendo pressão, eu quero concurso, aí o governo que tá acabando não quer fazer e tal. Aí quando tá acabando o governo, ele fala, quer saber, é o outro que vai pagar a conta mesmo, aí libera, igual o governo Bolsonaro fez na AGU agora, sabe? Então assim, ano que vem, pra Procuradoria, é um ano muito bom no segundo semestre, é ano que saem umas PGFs que ninguém tá esperando, assim, mas de repente, o governo tá acabando, meu falar, quer saber, libera esse negócio aí, o meu sucessor que se vire pra nomear, sabe? Acontece muito. Boa. Tá. Agora é o seguinte, Pedro, agora eu quero a sua experiência de professor, assim, sabe? E aquele cara que tá começando, beleza? O cara tá começando, ele talvez já tenha feito concurso pra analista, talvez não, sabe assim? Ou já fez um ou outro concurso pra defensor, ou pra procurador, ou pra outra carreira, mas ele ainda não é aquele cara veterano, assim. O que ele faz agora para conseguir aproveitar a DPU ainda, cara? E isso assim, porque a gente conversou ontem, você tinha me falado, a DPU é uma perspectiva aí mais ou menos 8 meses, né? 6 meses, 10 meses, não dá para saber, mas assim, essa perspectiva de médio prazo. Esse cara consegue começar a estudar hoje? Dá tempo para ele? E se dá, o que ele faz? Perfeito. Esse é um momento, primeiro de tudo, sendo bem direto, dá tempo? Dá tempo. Agora, o que é que você precisa? Eu consigo fazer isso sozinho? Não vamos mentir. Consegue. Agora, se você tiver
alguém, ou um curso, ou um conhecido, ou alguém experiente para te auxiliar de guia para superar e ganhar, porque o que é que agora é mais estratégico? É tempo, é direcionamento. Então, isso vale ouro. E aí, o que é que acontece? A defensoria, especificamente a DPU, ela assusta, porque são 20 e tantas, 27 matérias, 27. 27 matérias, Caramba. e isso assusta muito. Uma coisa da grade do direito que não tá na DPU, cara. Acho- Eca, pô. É, Eca. Não tá. Não tá. Que absurdo. Vai É. estar no próximo, não é Não, possível. não, o que tá são crimes Eca. do Estatuto da Criança e do Não, Adolescente, veja, mas eu já li esse edital de trás pra frente pra trás. Aí eu falei, porque eu não quero passar vergonha com o Pedro, Não, né? mas faz sentido, Teca. Porque assim, por mais que não tenha uma atuação tão direta, por exemplo, até você vê essa repercussão agora do caso Felca, daquela denúncia de adultização e tal. Tipo, ali, se tiverem crimes, boa parte deve estar Mas- na esfera federal. mas aí esses crimes estão. Tá, Ah, mas só aí parte de tinha crime do ECA. É, só a parte de Mas aí crime. tinha que ter lá a parte geral pra pessoa, entendeu? Não faz sentido. Tem tributário, tem ambiental, Sim, tem. como as coisas são. Aliás, só um adendo aqui, que não foi uma pergunta, mas sempre me perguntam, professor, o senhor tem alguma dificuldade aí, e não é por conta do hype justificado do caso lá do vídeo do Felca, mas essa é uma demanda que a DPU pega muito, tá? E vem crescendo muito nos últimos 2 anos, e eu digo, é o crime que é mais desafiador para mim, para eu pegar essa parte Imagino, de... Agora, assim, só curiosidade mesmo. Por que vai para competência federal? É porque é na internet É, ou é outro fator que puxa? Pela internet, aí a Constituição lá no artigo 109, acho que inciso 5º, ele vai dizer que quando o Brasil se subscrever tratados e convenções internacionais de direitos humanos e houver internacionalidade, e aí essa internacionalidade está estabelecida pela internet, né, nesse caso específico, a competência será da Justiça Federal e não necessariamente aí a gente atua. Então a gente atua bastante, né? Tem aumentado muito, muito, muito. Tem Imagino. até algumas teses técnicas interessantes, mas aí a gente de defesa e tal, mas aí a gente trata isso em um outro momento. Mas a gente tá assim, sobre o estudo, né, para a DPU. Isso. E aí o que é que acontece? Só que esse tamanho desse edital, ele assusta, é desafiador, obviamente, Sem dúvida. só que também, por óbvio, ele demanda, ou talvez ele até, o candidato que vai ter êxito na prova da DPU, ele precisa, obviamente, ter um bom conhecimento, ter uma bagagem, mas ele precisa, acima de tudo, ter estratégia de estudo. Porque, Boa. como a gente até conversava, eu vou ter 3 questões de eleitoral, 4 a 5 questões de direito tributário, Eleitoral também, René. tem eleitoral, tem tributário, tem penal militar, tem processo penal militar, tem ciência política, tem filosofia, tem sociologia. Então, assim, mas eu vou virar um expert em sociologia, em filosofia. Não, eu preciso, é o que a gente estava falando, a gente precisa ter muita fortaleza no coração, no núcleo duro. Penal, processo penal, leis penais, civil, processo civil, constitucional, administrativo, direitos humanos, tutela coletiva. Então, cria esse coração, esse núcleo duro sólido, que nesse ponto é muito interessante para quem quer estudar para DPE e para DPU, porque na maior parte aí esse núcleo duro é semelhante. E em relação a essas outras matérias, o grande diferencial é a forma com a qual você estuda. Porque essas outras matérias você precisa ser estratégico. Você não vai, não, você vai correr o risco de eventualmente ser cobrado numa das 3 questões de eleitoral que normalmente caem. Você vai ter algum assunto que você não vai ter visto? Sim, mas vale a pena você investir todo o tempo, ou você pode selecionar aqueles tópicos, aqueles assuntos com maior probabilidade, e como o próprio nome diz, tem maior probabilidade de ser cobrado. Esses 3. Mas se não cobrar, você talvez às vezes já ouviu falar, isso não ouviu. Aí a estratégia de talvez, isso aqui eu não vou nem arriscar, vou deixar em branco. Porque também olhando para o histórico da DPU, certo ou errado, anulando. anulando. Errada, anulando uma certa. Então, é esse o desenho. E é por isso que a gente até conversava bastante ontem. Além, e que está contemplado no nosso curso, né? Que a gente está aí disponível e está aberto para quem tiver interesse aí. Deve estar em algum lugar O Jackson coloca, no né, link, Jackson? né? Mas por quê? Por qual é o grande atrativo, eu acho? Você consegue fazer sozinho? Claro que você consegue. Mas aqui eu acho que a gente consegue aliar várias coisas.
Por exemplo, esse caminho das pedras. Por quê? Eu até lembro quando eu fazia, eu não tive essa oportunidade. Então foi meio que na sorte. De fato, como minha irmã já tinha estudado para a DPU, o terceiro concurso, ela rodou até na prova oral, eu sabia mais ou menos, e ela já tinha passado em outros concursos, ela mais ou menos me deu, não o guia das pedras, mas eu não estava totalmente às cegas. Mas aqui estava conversando com a Ana, a gente vendo, analisando o material, o cronograma, várias de todas as matérias tem esse mapeamento de probabilidade e tem também o desenho de fontes dizendo aqui é o que você precisa estudar. Então, tributário, você não precisa ler Legal. um livro, um catatal, tá ali o que é mais provável. Aham. E tem as simulações. As simulações, os simulados semanais, você consegue colocar isso em teste, em certo e errado. Opa, isso aqui eu não vi. E aí você começa a treinar, se eu não vi, eu consigo fazer inferência? Não consigo fazer inferência. Então, talvez eu deixe em branco. A gente tem que começar a É treinar estratégia, isso. né, também. Sim, Isso é estratégia. Então, assim, se a gente conseguir passar, tô começando do zero. Não gosto de dizer do zero, porque é do ninguém zero, o cara do é zero formado. é formado e tal. Mas eu tô começando, agora eu quero olhar do zero nessa olhada, nessa empreitada. Você consegue vencer isso em 8, 10 meses, você consegue chegar muito bem na disputa, eu não tenho a menor dúvida. Desde que tome esses cuidados, tome essas cautelas. Ah, Pedro, você está inventando. Não estou inventando. Eu sou prova viva disso. Eu comecei a estudar, a gente até conversou aqui, fiz Uhum. movimento estudantil e tudo mais. Eu me formei dia 9 de janeiro de 2009. 9 de janeiro de 2009 eu colei grau por conta de greve lá na UFPE e tal. Fui fazer, na época não podia fazer OAB antes, né? Então eu fiz OAB acho que em março. A prova da DPE de Alagoas foi dia 22 e 23 de 2009. No dia 11 de janeiro de 2010 saiu o concurso da DPU. Minha prova foi dia 11 de março de 2010. A primeira e segunda fase. Prova oral foi em junho daquele ano. Então, assim, a gente vê aí, não foi um ano, mas do momento que. Aproximadamente um ano e tal, né? Então, assim, é completamente factível. E vários colegas que me passaram naquele concurso eram mais ou menos só da minha turma mesmo. Eu acho que fui eu e mais 3 ou 4 colegas que passamos. Então. Bem, eu defendo um ponto de vista que editais muito complicados do ponto de vista de volume de conteúdo programático, eles favorecem, entre aspas, quem está disposto a fazer um estudo muito forte de agora em diante, sabe assim? Porque quando é um edital mais restrito, você vai ter que competir contra um cara que ele tá já talvez há 3 anos só remoendo aqueles assuntos. Aí você não vai alcançar ele, sabe? Agora, quando é um edital que vem muita coisa diferente, assim, dificulta para todo mundo. Por Exatamente. exemplo, agora tá tendo o edital da PGE Mato Grosso aqui. São 86 normas locais. Uhum. E provavelmente vai cair umas 20 questões de normas locais. Tipo, tem que conhecer muito. Favorece quem tá disposto a fazer um reta final muito forte. Porque mesmo o cara que é muito bom, quem conhece lei local de Mato Grosso, nem eu que sou procurador conheço essas normas, sabe? Exatamente. Tipo, eu conheço uma lá que foi eu que minutei na época, e umas outras 2 que eu já li pra fazer petição e tal. O resto, não sei, pô. Só não sei. Exatamente. Nem você, eu quero saber quantas dessas você conhece. Nada, conheço nada. Ó, vamos lá. Pô, felizmente tá chegando a hora da gente terminar aqui, mas, tá. Eu fiz a pergunta pra você de, quem tá começando e tal, bacana. E pra quem já tá mais avançado, sabe assim? Então pensa alguém que já, de repente, passou em primeiras fases de DPE, ou passou mesmo numa DPE, e tá esperando nomeação, ou não passou, mas passou pelo menos em primeira fase, tipo assim, quem já tá mais avançado e é um pouco mais focado em DPE. O que você fala pra esse cara pra ele ter uma chance melhor na DPU? Sabe assim, como que ele faz se ele tem que direcionar 100% pra DPU, se ele leva os 2, e se ele for direcionar, o que ele faz, enfim, Olha, por aí. Eu gosto de trabalhar muito com a ideia na DPU e DPE, eu vejo pontos muito comuns, em comum aqui no núcleo duro, naquilo que eu chamo de núcleo duro. Então, partindo, a gente já trabalhou o cara que está, entre aspas, zerado ou iniciante em ambas as fases, ou em ambos os braços. Mas vamos imaginar que esse núcleo duro aqui já está consolidado, a ponto de ele já está quase sendo aprovado ou já aprovado em DPE, e ele quer olhar para a DPU, ele quer se preparar para a DPU. Ele abandona isso aqui? Não, mas ele vai mantendo.
ele vai trabalhando, ele vai revisando, ele vai dando ênfase ali no processo de revisão, de simulado, de atualização legislativa e, sobretudo, jurisprudencial, mas como ele já quer e está em outro nível, ele vai olhar aqui para o que é diferencial. E aí é a grande vantagem. Óbvio que quem já está e tem esse passado, esse histórico, tem uma grande vantagem. Por quê? Porque ele vai se permitir aí dar um olhar mais cuidadoso, e aqui é que não falta. Esse camarada, diferentemente do outro, ele vai ter a oportunidade, por exemplo, dar uma dedicação, um olhar especial para penal e processo penal militar. E por quê? Porque 80% dos candidatos do concurso da DPU só vão olhar penal e processo penal militar quando o edital sair. E eu sempre falo que especificamente essas duas matérias, da miríade gigantesca de assuntos alternativos da DPU, esse é o diferencial, O talvez. melhor custo-benefício, assim, número de questões e tal. Exatamente. E por quê? Por também raízes históricas. Porque a DPU, o primeiro concurso foi em 2002, 2001 para 2002, mas ele é originária, a defensoria, ela é concebida dos advogados de ofício que atuavam perante a Justiça Militar, do STM e a Justiça não Militar da fazia ideia. União. E aí há até um respeito histórico muito grande da DPU, e isso é indistintamente refletido na prova objetiva. Então, na minha prova objetiva, não vou me lembrar exatamente, mas eram 12 ou 14 questões envolvendo penal, processo penal militar, e são questões que não são tão difíceis. Hoje, depois de você atuar um tempo, você consegue olhar. Tem uma outra coisa de súmula do STM, tem uma outra coisa, eu até falo brincando, já tem aí, pessoal, o acordo de não persecução penal está na ordem do dia, porque já está chegando, são matérias que chegam no Supremo, no STJ, então recentemente teve esse entendimento. Então, assim, são assuntos que, se você consegue olhar, imagine aí, você conseguiu olhar e rever antes do edital, você já salta muito na frente. Então, a parte de direito tributário, você já consegue dar uma olhadinha, muita gente não olha, então você já consegue olhar. Previdenciário também, né, Pedro? Previdenciário, assim, eu sempre digo, e eu gosto, é um jargão que a gente utiliza lá, mas que é o maior escritório do Brasil em direito previdenciário, Sem dúvida. é a DPU, né, porque é um carro-chefe, e aí o lado hipossuficiente se destaca, tá na ordem do dia, eu acho que o pessoal deve estar acompanhando a questão da CPMI, aí uma colega nossa, a coordenadora, a doutora Patrícia Betim, ela foi a primeira a ser ouvida justamente para trazer a visão da situação dos hipossuficientes, dos assistidos, a situação analisada dentro do contexto da defensoria. Então, o previdenciário sempre foi um carro-chefe, está agora também na ordem do dia, então certamente esse olhar aí é muito importante. Teses institucionais, aí ele já pode começar a ter um outro olhar um pouco mais maduro, né? Pensando na segunda fase, essa pessoa que já tem essa expertise no núcleo duro maior, né? E foi isso que a gente pensou quando a gente foi fazer o material, porque dentro do material já tem a atuação da DPU, já tem esse material, essa coisa específica, a DPU tem um grupo de trabalho, a DPU fez essa atuação, para que a pessoa já consiga vislumbrar também o que ela vai fazer dentro da instituição e como vai ser uma segunda fase, porque a segunda fase é a aplicação prática daquilo ali que você está lendo no seu material. Sem dúvida. Então, é isso que a gente pensou, né, Pedro? Isso, exatamente. E aí, eu até estava ontem à noite pensando, lembrando, que a gente, quando é criança, né, aí o camarada quer ser jogador de futebol, ou Sim. quer ser, enfim, como eu gosto de jogador de futebol. Aí quando ele vê o jogador lá, o ídolo dele, ele consegue se imaginar fazendo aquilo, né? E aí eu até conversava com a Ana quando eu fui ver o material, e essa ideia eu achei sensacional, porque às vezes você está lá, muitos dos alunos já trabalham, ou se não trabalham, estão ali num ritmo cansado e cheio de ansiedade, cheio de desconfiança, e aí você começa a se questionar, e dá, obviamente, todos nós já passamos por isso, aquele desânimo e tal. Quando você olha ali uma atuação concreta, eita, tem esse grupo de trabalho, teve essa fiscalização contra trabalho escravo e tudo mais, você só consegue se colocar naquilo, você puxa um gás que estava ali escondido, e por isso que eu acho sensacional, você consegue se colocar. Então aquela criança que se empolgava vendo o jogador de futebol, se imaginando como jogador de futebol, ele vai e começa imagine eu atuando dessa forma, então você consegue, para isso eu tenho que dar aquele algo a mais, então eu vou tirar esse algo a mais. Então também isso foi de forma muito sagaz e especial preparado para os alunos aqui do curso. Que bacana.
O link tá na descrição, né? Tá. Do curso. E vai estar disponível até que dia? Ele tá disponível até a gente começar. A gente vai começar o curso e o cronograma dia 8 de setembro. Então, a pessoa que não quer começar atrasada já tem que saber. E porque, igual o Pedro disse para o pessoal, o melhor dia para você começar é ontem, né, Pedro? Isso. Já que você não perdeu ontem, o melhor dia vai ser hoje. Então começa agora. É isso aí, isso aí. E tem uma coisa que, pelo menos eu acho bacana, assim, dessa parte de estudar para concurso, porque se você estuda de verdade, você nunca perde aquilo que você estudou, né? Isso. Porque assim, de repente, o cara dá um gás pra DPU. Aconteceu uma eventualidade, não deu certo. Cara, 80% desse conteúdo ele vai usar nas DPS dali em diante, sabe? E na própria AGU, ano que vem deve ter a AGU também, concurso bem grande, provavelmente solicitaram 260 vagas, então deve um concurso bem grande, e de fato, coincide muita coisa, vai meio que jogar fora boa parte de penal, processo penal e tal, mas o resto é conteúdo que cai na AGU também, então verdade, bem lembrado, bem lembrado. A AGU, inclusive, que é uma exceção nas procuradorias, porque geralmente procuradoria passa o cara que estuda pra procuradoria, mas a AGU a gente pega uns forasteiros, assim, sabe? Porque como o conteúdo é mais aberto, aí pega a galera que está pra magistratura federal, pra defensoria da União e tudo mais. Pedro, tô vendo você olhar o celular aí, realmente, cara, seu voo tá chegando. Olha, muito obrigado, de coração. Primeiro por ter aceitado vir aqui no podcast com a gente, e depois por estar nesse projeto, junto com o VND, junto com a Ana, pô, fico feliz demais aí nessa parceria de vocês, um ótimo projeto, cara, valeu, brigadão mesmo. Valeu. Obrigada, Pedro. Muito feliz de ter você aqui no nosso podcast, no nosso estúdio, com a gente aqui em Cuiabá. Muito obrigada por tudo. E a gente continua, né? Maravilha, maravilha. Obrigado, René. Obrigado, Ana, pessoal. E eu que agradeço, desde o momento que a gente começou a conversar, gerou um entusiasmo, porque eu já, como eu disse, professor há bastante tempo, sei e acompanho o pessoal de concurso também há bastante tempo, mas, obviamente, pelo meu olhar de defensor, pela minha atuação na defensoria, já há tanto tempo eu tenho um carinho especial e poder contribuir, e sei que dessa forma conseguirei aí auxiliar e tentar contribuir para ainda mais pessoas trilhar esse caminho que eu tenho tanto orgulho de trilhar. Essa é a expectativa. Colegas. Sim, especialmente para os meus futuros colegas. Maravilha, muito obrigado, pessoal. Então é isso, pessoal. Tchau. Isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Ó, não esquece de dar o like aí no vídeo, seguir aqui o canal Dois Concurseiros, porque a gente sempre traz conteúdo útil aqui para quem estuda para concursos de carreira jurídica, e também deixa os 5 estrelas no Spotify, que a Ana ama esses 5 estrelas no Spotify. Se você quer ver alguém feliz, deixa os 5 estrelas, tira um print e manda pra Ana que ela vai dormir feliz naquele dia. Bom mesmo. Valeu, galera. Tchau.